Olá pessoal do Torne-se Programador. Hoje eu vou mostrar para vocês aí, eu vou falar uma dica para quem trabalha com C Sharp. Eu vou falar de ORM, tá? Que é Object Relation Mapping. Antigamente, quando eu trabalhava com C Sharp, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que primeiro criar a minha base de dados, depois criar a minha tabela, criar os campos que eu tenho na minha tabela, criar as minhas procedures e depois ir para o meu objeto e criar meu objeto, criar os atributos do meu objeto e os métodos para salvar, para excluir, para alterar, tudo que eu preciso para fazer o meu mapping aí com o banco de dados, né, que é mapear meu banco de dados através do meu objeto, com a orientação objeto em si. Né. Pensando nisso, eu vi também aí que tem vários ORMs aí na internet, que o Hibernate, que é o mais usado, né, o NHibernate, que é no caso do C Sharp, porém, eu trabalhei muito tempo com Ruby on Rails e eu gostei muito do ORM deles que chama Active Record. Por isso eu decidi fazer o meu Active Record no C Sharp. Esse Active Record eu dei o nome de Docs Business. Tá? Para quem tiver interessado em baixar esse projeto, dar uma olhada e testar, aqui no GitHub, vocês entrarem lá no GitHub de Docs, vai ter esse projeto de Docs Business. Vocês conseguem baixar esse exemplo aí e brincar aí na máquina de vocês. Tá? Bom, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Criar uma tabela chamada cliente e dessa tabela eu vou gerar tudo que eu preciso para fazer um cadastro, tá? Então, eu vou pegar aqui uma que eu já tenho e vou duplicar aqui para agilizar um pouco mais. Cliente, legal. Então, tem aqui a minha tela, o meu cadastro de cliente, meu objeto cliente, tá? Então, eu vou alterar todo o meu objeto que aqui eu coloquei como cargo, né, da cópia, e deixar para cliente. Tá. Aqui eu estou criando uma classe, essa classe aqui em C Sharp, e ela tem os construtores, tem os destrutores, atributos está vazio, método está vazio e tem as propriedades dela. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho um atributo aqui chamado view e eu tenho o path dela. O que é isso? É o caminho da onde que eu quero que gere o meu CRUD, que é o que? O HTML para o cadastro, alteração, exclusão e insert, né? Que é fazer todo o meu processo aí de alterar, incluir e alterar um usuário. Aqui o outro passo é o nome da tabela que eu quero que vai ter lá no meu banco de dados. Então eu tenho uma tabela aqui neg cliente. Tá. Outras coisas que eu tenho aqui é o nome da minha classe, ela herda de um tipo ctype, né, que é um objeto que eu criei, que já tem aí algumas propriedades que eu preciso, que algumas propriedades de transaction ou métodos também de transaction e salvar os dados no banco de dados. Então é sempre bom é obrigado na realidade a fazer herança dessa minha classe aqui, né? Feito isso, eu vou ter aqui alguns dados aqui para eu começar a preencher. Então tem aqui a minha PK, né, que é a minha chave primária, e o que eu falo com ela? Que eu vou salvar, eu vou alterar, eu vou salvar, eu vou usar para excluir e vou usar para dar get, né? Outra coisa, eu falo aqui qual que é o nome da minha propriedade, falo que ela é no label, tá? Então é meu ID cliente no label, e aí quando eu fico no label eu consigo identificar se eu busco ou não um valor padrão no banco de dados. Nota que se eu não deixar isso aqui, se eu deixar isso aqui como sem ser no label, eu tenho que botar um valor padrão aqui, que no caso seria default aqui, default value. Deixa eu voltar aqui que eu apaguei demais. Default value. Eu colocaria um valor padrão aqui igual a 0. Porém, eu vou deixar como no label mesmo, que aí eu já faço a minha busca de cliente mais bonitinha aqui, do jeito que eu preciso. Vou voltar aqui tudo. Tá, legal. Então vou deixar como no label. E aí eu vou ter aqui algumas propriedades. Então eu tenho descrição, vou colocar aqui, ao invés de descrição, vou colocar nome. Vou dar o tamanho dele para 50. Então esse aqui vai ser o tamanho que vai ficar lá no banco de dados. Vou falar que eu quero fazer match exato, né? Não quero usar like quando eu for buscar nesse campo, certo? E aí eu tenho outras propriedades aqui que eu posso colocar nesse atributo, que é a ordem, se ela é uma coleção, que é uma coleção, por exemplo, se eu vou fazer aí um foreign key, né? Que esse ID depende de uma coleção tal. Se ela é uma foreign key também, se ela é PK, se ela é referência. Então tem vários tipos aí que eu consigo utilizar nesse meu RM, tá? Bom, vamos lá. Só para agilizar aqui. Então eu vou usar esse nome simplesmente para salvar e para buscar. Vou criar aqui
um outro atributo, né? Então esse primeiro atributo que eu criei, eu falei que ele é validado, né? Nota que no PK aqui, que é a chave primária, eu não precisei colocar que é validado. Automaticamente o meu RM ele já entende que se você colocou que é a chave primária, ele já deixa isso como obrigatório, e ele não usa isso para salvar, então você não precisa colocar que isso é obrigatório, ele gera automaticamente esse ID para vocês. No caso aqui da descrição, eu vou colocar ela, descrição não, no sobrenome, eu vou colocar ele como não obrigatório. Então, sobrenome, e aí aqui eu vou fazer uma alteração. No sobrenome eu vou colocar como 100 caracteres, aqui eu posso buscar com like, e eu vou falar que o nome lá no banco de dados vai se chamar, aqui ó, sobrenome cliente. Então eu posso falar aqui ó, que o nome do meu campo, ao invés de ser sobrenome, vai usar sobrenome cliente. Nesse de cima eu coloquei como nome, ele vai gerar nome. Então aqui eu vou criar mais um outro campo, tá? E esse outro campo aqui eu vou colocar como código. Eu posso alterar aqui para int também, que é inteiro, tá? Posso alterar para booleano, posso alterar para float, para double. O que ele vai fazer? Ele vai usar esses tipos aqui para criar o tipo lá no banco de dados também. No caso do meu código eu quero colocar letras também, então eu vou deixar string, que aí ele pode digitar letras ou números, tá? No meu código. E aí aqui, meu código eu vou deixar varchar de 10, tá? E eu vou colocar aqui também como validate. Eu quero que esse campo também seja required, né? Bom, feito isso, tá bom. Já tá bom de campos, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar isso para mim, tá? Então aqui eu tenho um projeto console, só para eu fazer a criação desse meu objeto. Então aqui, a primeira vez eu vou usar ele, cliente, criei uma instância, e aí vocês vão ver que eu tenho vários métodos aqui. Então tem o método aqui, ó, para fazer commit, para trabalhar com transaction, tem o método para criar as procedures, para criar a tabela, para criar as views, tá? Para fazer find por SQL, find normal, find via conditions. Então tem vários métodos aqui, inclusive o salvar também. O método que eu vou usar é o scaffold, que eu quero que ele gere para mim tudo que eu preciso, que é a minha tabela, as minhas views, as minhas procedures. Se tiver relacionamento ele já gera também, mas eu quero que ele gere tudo. Vou dar um play aqui. Tá rodando. Pronto. Então, já deve estar tudo gerado. Como eu coloquei o endereço do meu objeto para gerar dentro do meu UI, então no meu projeto UI vai aparecer isso daqui. Então eu vou abrir aqui, ó. Eu ainda não tenho, tá? Vou setar ele como default aqui, só para quando dar um start e já vim dele. E eu vou dar um refresh aqui, ó. Pronto, apareceu aqui, tá vendo? Então agora ele gerou para mim aí a minha tela de cadastro. Aqui eu tenho todos os dados para eu fazer esse cadastro. Tem as ações, tá vendo? Então se eu clicar no salvar, ele cai aqui na ação do salvar. Ele não deu uma indentada legal aqui, mas eu posso simplesmente mandar indentar de novo. Ele já deixa para mim certinho. E aí eu vou dar um play aqui para vocês darem uma olhada. Então abriu aí o meu cliente. Vou incluir nome Danilo, sobrenome teste, código SSS22. Salvar. Tá lá, registro salvo, incluir o dado. Então tem aqui, se eu quiser editar, teste DDD. Então, mais uma vez, cliente salvo, a minha base de dados lá bonitinho. Se eu dou uma buscar aqui, tá tudo certo, tá? Outra coisa, vou incluir agora, vou tentar só salvar. O que ele fala aqui? Ó? Ele fala para corrigir os campos abaixo. Só que nesse caso eu mandei mostrar stack trace, por isso que a mensagem não está muito bonita. Eu vou parar aqui de mostrar stack trace, porque nesse exemplo eu mostrei, então eu vou comentar minha stack trace aqui, para dar uma mensagem mais amigável, tá? Então é no salvar, beleza. Então eu vou voltar aqui, dar um salvar, mensagem mais amigável, tá vendo? O nome está vazio, o código não está vazio. Está vazio, né? Que é o quê?
os dois campos que eu coloquei como obrigatório. Sobrenome eu não coloquei, então não sou obrigado a digitar. Digitei o nome, digitei o código. Salvei. Como o sobrenome não é obrigatório, ele deixou salvar. Tá vendo? Tudo bonitinho. Agora eu quero excluir o dado. Excluir. Tudo certinho, tá vendo? Bom, minha gente, o que está por trás dos planos aqui? Aqui ele tem lá como eu uso meu objeto, e aí eu tenho alguns métodos aqui. Por exemplo, o salvar. Quando eu clico com direito em vamos salvar, ele usa o salvar da minha classe settype que eu mandei herdar lá. E aí o que esse settype faz? Ele vai lá na minha camada de banco de dados, verifica, valida os campos, né? Então tem um método aqui só para validar os campos, então através de reflection eu vou lá, varro todos os campos e verifico se está vazio ou não. Os que tiverem um problema, eu vou lá simplesmente dou um exception, né? Dou um throw aqui na mensagem, certo? E aí eu falo qual que é o erro que está acontecendo. Caso não deu nenhum erro, eu vou entrar lá no salvar. Entro no salvar, acesso lá a minha procedure, passo os dados para o meu banco de dados e executo tudo certinho o meu salvar, tá vendo? Um outro exemplo aqui, o exemplo do find. Vou mostrar aqui o exemplo do find. Tá, o exemplo onde eu busco aqui tudo lá no meu banco de dados, tá? Aqui, ó. O exemplo do get, vai. Então eu fui lá, digitei o ID do cliente e vou buscar esse cliente. Então, exemplo do get ele faz isso. Aqui tem um método que chama setProperty, né? Então o que eu vou fazer? Por reflection eu vou pegar tudo que veio do banco de dados e vou setar aqui todos os meus atributos, certo? Bom, e também eu vou fazer o quê? Vou buscar lá no banco de dados. Então esse método aqui ele verifica se tem transação, se não tem, ele verifica lá no cache se os dados estão no cache ou não. Então ele também já tem o cache configurado. Por default esse cache aqui tem alguns minutos, né? Mas eu posso simplesmente configurar isso daqui, que tem um método aqui, ó, minutos do cache. Por padrão ele coloca 60 minutos, mas eu posso colocar lá no meu arquivo de configuração os minutos que eu quero. Legal. Então ele vai lá, entra no meu objeto, aqui, né? Busca os dados lá no banco de dados. Então ele vai aqui, gera procedure, faz tudo bonitinho, retorna o que eu preciso retornar, né? Que é o dado de conexão. Depois eu preencho os meus objetos com o meu data header, que é essa interface aqui, que é a instância que eu passei do meu setup, que é a instância que eu passei do meu cliente. Então fiz isso daqui, preenchi tudo bonitinho, eu retorno isso daí lá para o meu objeto, adiciono isso no cache e retorno para minha camada de minha camada de view, né? Preenchendo aí os dados aqui na tela, tá? Bom, é mais ou menos isso daqui. Bom, pessoal, outra coisa que eu consigo fazer aqui, além de gerar o scaffold, como dito antes, né? Eu posso criar a tabela. Então, posso vir aqui, ó, create procedure, create table. Então, se eu faço daqui, ó, eu regero a tabela de novo, apaga que está lá e crio de novo, tá? Outras coisas que eu posso fazer é dar um find nesse objeto, e aí, sei lá, por condição, by conditions. E aí eu consigo colocar o where, o que eu preciso, tá? Então, by conditions. Outra coisa que eu posso fazer, um exec SQL. Eu quero botar uma query SQL para executar. Então, um insert, por exemplo. Outra coisa, eu quero dar um find by SQL. Então, find by SQL. Então, eu vou lá, consigo fazer um find, ele me retorna o meu objeto certinho. Então, esse lista de type aqui, ó, é uma lista da minha interface type que herda, que a implementação dela é o settype e que os objetos que eu utilizo herda o settype. Fazendo assim, retornando a instância do meu objeto cliente. Legal, gente. Essa é a dica para vocês aí que trabalham com C Sharp. Esse é o ORM que eu criei, tá? Object Relation Mapping. Para quem precisar isso daí, para quem gostar, mais uma vez, vocês podem entrar aqui no GitHub, fazer download desse projeto. Quer mais informação? Quer saber como que utiliza? Quer trabalhar com esse objeto? Gostou muito? Entre em contato. Projeto Torne-se um Programador lá no Facebook. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Projeto Torne-se um Programador. Deixa eu abrir o Chrome aqui. Então, vocês podem entrar lá no Facebook, tá? Facebook, Projeto Torne-se um Programador. E aí lá, vocês conseguem entrar em contato comigo, perguntar, tirar as dúvidas e assim vai, tá?
Então, minha gente, essa é a dica que eu tenho para vocês, né? Deixa eu voltar aqui. Então, peraí, aqui. Essa é a dica que eu tenho para vocês. E é isso aí, galera. Quem gostou, dá um like lá no Torne-se Programador. E vamos ficando ligado aí que logo mais chega mais dica para vocês. Até mais.